Essa mesma unção que está sobre a vida daquele grande homem de Deus, daquela grande mulher de Deus, pode estar sobre as nossas vidas, desde que nós, enquanto igreja, aproveitemos isso que a Bíblia diz: sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vamos praticar esse sacerdócio de entrar na presença de Deus, de sermos um com Deus. Ali, ó Deus, eu estou aqui mais uma vez. Senhor, eu vim aqui para gastar tempo de oração contigo. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Isso que eu te falo, amado, é tão verdade. E não adianta nós ficarmos esperando que outros vão fazer isso, porque quem tem que fazer isso é nós, é a igreja. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. É um texto muito conhecido, é um texto bastante conhecido. 2 Crônicas 7, 14. Olha o que diz ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem que precisa fazer isso? Quem que precisa se humilhar? Quem precisa orar? Quem precisa buscar? Quem precisa se converter dos maus caminhos? Quem? O meu povo. Quem é o povo de Deus hoje? A igreja. É nós que temos que entrar aqui nesse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei os céus. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer ouvir a voz da igreja. O Senhor quer que nós, enquanto igreja, nos humilhemos. Amados, é eu e você que temos que orar pela salvação de Itapema. É eu e você que temos que orar pela salvação aqui na minha praia. É eu e você que somos a igreja do Deus vivo, que conseguimos entrar na presença do Deus vivo, que temos que orar pela salvação dos nossos familiares. É essa igreja que o Senhor diz aqui: você que se chama pelo nome do Senhor, você que se chama igreja do Senhor, é nós, amados. É nós que Deus está chamando. Essa é a característica da igreja, ser chamada sacerdote de Deus. Não adianta nós querer que outros façam o papel que é para nós fazermos. Não adianta. Sacerdócio é a igreja. Sacerdócio é eu e você. Sacerdote lá na tua casa, você. Sacerdote na minha casa, eu, minha esposa. Quem é aquele que entra na presença de Deus, é sacerdote do lar. Aonde você estiver caminhando, meu amado, eu quero dizer para você o seguinte: você é sacerdote de Deus. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou sacerdote do Senhor. Eu entro na presença do Deus Altíssimo. Pode estar caindo um monte de problemas na minha volta, pode ser nas trevas, pode ter o que tiver. Eu estou na presença do Altíssimo. Eu entro nessa presença. Eu sou sacerdote do Senhor. Amém? Então a primeira característica da igreja, a minha característica, a sua característica, é ser sacerdote. Sacerdócio é praticado nós diante de Deus, sacerdotes de Deus, diz o texto de Isaías: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Você é conhecido como sacerdote do Senhor. Diga assim: eu sou conhecido como sacerdote do Senhor. Essa é a primeira característica que Isaías fala aqui da igreja, amados. A igreja que adentra as portas, a igreja que entra na presença do Senhor com oração, conversando com Deus, e conversamos com Deus com oração. Deus fala de inúmeras maneiras conosco. Deus nos fala através do tempo, Deus nos fala através do sol, Deus nos fala pensamento, Deus nos fala voz audível, Deus usa profetas para nos falar, Deus usa irmãos e irmãs que estão orando lá e dizem: olha, Deus colocou na minha vida para vir te dar essa mensagem. Você vai lá e entrega a mensagem. Deus nos fala de várias maneiras, mas o nosso sacerdócio diante do Senhor, entrarmos na presença do Senhor, conversar com Ele, para falar com Ele, é só a oração. Podemos adorar Ele, cantamos, adoramos a Deus, mas a nossa oração é o nosso sacerdócio diante do Senhor. Devemos cantar? Devemos. Adorar o Senhor? Não estou falando sobre isso. Isso é importantíssimo. É imprescindível você estar adorando a Deus.
Eu desço no apartamento onde nós moramos, pelas escadarias eu desço cantando, ou assobiando, louvores ao Senhor, ao meu Deus. Não estou nem aí para os vizinhos. Eu sou sacerdote de Deus naquele prédio, e vou exercer esse sacerdócio naquele prédio. Amém? Segunda característica, diz aqui: e vos chamarão ministros de nosso Deus. Primeiro, sacerdotes do Senhor. Segundo, ministros de nosso Deus. O sacerdote, ele vai ao Senhor. O ministro, ele vai ao povo. As duas características da igreja: ir ao Senhor. Foi ao Senhor, se abasteceu, agora vai ao povo. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Aonde você vai andar, aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: aí tem um ministro de Deus. Aí tem uma pessoa que eu posso confiar. Aí tem uma pessoa que eu posso pedir oração para ela. Por quê? Porque quem está lá fora, quem está no mundo, quem não é igreja, quem não é do Senhor Jesus Cristo, não tem o acesso ao trono de Deus. Não é sacerdote de Deus. Ele precisa de quem? Precisa de um ministro para poder levar o seu pedido ao Senhor. Ele precisa de um ministro que para Deus ele é sacerdote, para o povo ele é ministro. Ele chega até esse ministro, apresenta a sua queixa, apresenta a sua necessidade, e esse ministro, na presença de Deus, sacerdote, porque ele é chamado sacerdotes do Senhor. Então, para Deus ele é sacerdote, ele vai à presença do Senhor, ele adentra a presença do Senhor, e lá ele age como um sacerdote. E Deus necessita de mim e de você, como ministros, para que a obra dele não pare. Deus necessita desses ministros para estarem ali fora ministrando, para estarem ali fora falando do amor de Jesus, para estarem ali fora levando ao encarcerado, levando aquele. E muitas vezes se pensa, amado, que encarcerado é aquele que está dentro da cadeia. Muitas vezes o que está dentro da cadeia está mais livre do que uma pessoa que está ao nosso lado, um vizinho nosso. Muitas vezes está mais preso do que quem está numa cadeia. Então nós somos, enquanto igreja, chamados ministros de Deus. O ministro, amado, e aí nós vamos olhando o contexto dos ministros. O ministro, eles trabalham com leis. Existe agora lá no Congresso a tal da PL 122, que está dando uma confusão, glórias a Deus. Creio que agora de noite já tem mais de 100 mil assinaturas ali, né? E até quarta-feira eu creio em nome de Jesus que vai chegar a 500 mil de assinaturas. Eu creio em 500 mil de assinaturas. Estamos orando, pedindo ao Senhor. Nós não vamos nos calar. Em nome de Jesus. Enquanto ministros do Senhor, amados, é nós que vamos levar a palavra para esse povo que não conhece, para essas pessoas que estão aí aprisionadas em seus hábitos. Eu vinha falando que o ministro ele é responsável pelas leis. Eu e você, enquanto ministros do Senhor, nós não vamos mudar lei nenhuma. Mas, amados, através da Constituição que nós temos, que é a palavra do Senhor, andando nessa Constituição, aplicando esta lei maior, que é a lei do Senhor Jesus Cristo, a lei de Deus, a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei da observância das coisas do Senhor, a lei de fugir do pecado, de não pecar, de nos limpar no sangue de Jesus. Nós, enquanto ministros, apresentamos estas leis para uma sociedade falida, para uma sociedade que está à beira do abismo, à beira do caos, aonde, quando muitas vezes